Estamos aqui agora para discutir um tema super importante, que é a participação de mulheres na gestão de recursos pesqueiros da Amazônia. Vai participar dessa conversa a Vanderlândia, que ela é uma importante liderança, né? Ela teve uma atuação importantíssima na construção de um projeto de manejo na região do Capivara, no município de Tefé, que ela tem muito a nos dizer sobre essa experiência dela enquanto mulher está trabalhando numa ação de gestão de recursos pesqueiros, né? Atualmente ela está trabalhando com seus conhecimentos, né, junto à equipe de manejo de pesca do Mamirauá, como depois ela vai se apresentar. Então, eu vou apresentar alguns tópicos aqui nessa apresentação, né, nessa palestra, eu vou depois abrir para o debate, é um tema muito relevante e que merece ser trabalhado, né, discutido, principalmente com as pescadoras e pescadores, que não têm tido muito espaço para discutir esses temas, né? Eu sou docente da Universidade Federal do Pará, mas há muitos anos, décadas, na verdade, eu trabalho na região de Mamirauá e Amanã e sou pesquisadora colaboradora do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Então, desde 2014, eu venho desenvolvendo pesquisa sobre a temática de gênero e gestão de recursos pesqueiros, né, com parceria com a Isabel Soares de Souza, que é do Instituto Mamirauá, e também em parceria com Ana Cláudia Gonçalves Torres, que é a atual coordenadora do Programa de Manejo de Pesca. Então, são várias parcerias que a gente tem construído, que eu tenho construído, né, com pesquisadores e técnicos do Instituto Mamirauá para desenvolver essas pesquisas sobre esse tema, né? A minha fala vai estar centrada nesses 4 tópicos, né? No primeiro momento, eu vou fazer um panorama um pouco de dados, né, de como é que está a situação das mulheres na atividade pesqueira, né, destacando principalmente um paradoxo, né, uma contradição que apesar de ser muito relevante esse trabalho delas, elas continuam sendo invisíveis, principalmente para o Estado, para o poder público, e que isso tem grandes repercussões negativas, né, para ela enquanto uma profissional e para a categoria como um todo, né? No segundo momento, eu vou focar mais, né, como um exemplo sobre a atuação de mulheres na pesca manejada, né, um exemplo de uma atividade de gestão de recursos pesqueiros, que é a pesca manejada com foco no pirarucu, uma espécie, mas que envolve outras espécies, né? E mostrando também de que maneira isso contribui, essa participação dela, não só para a conservação da biodiversidade, mas também na capacidade de gerar renda, e essa renda ela é importante porque ela é investida, né, na família, na segurança alimentar e na melhoria da qualidade de vida, que esse é um ponto importantíssimo quando se fala da questão de recursos pesqueiros, recursos naturais em geral, e a importância disso para a vida das mulheres, das famílias. Então, é um tema que precisa ser realmente trabalhado. Terceiro ponto é mostrar, né, a importância dessa atuação delas nesses projetos como um processo de fortalecimento da sua capacidade de tomar decisões, né, que vão contribuir, essas decisões vão contribuir para a melhoria das ações de gestão e de governança de recursos pesqueiros. E, por último,
eu vou dar ênfase a um aspecto que eu acho fundamental dessa atuação das pescadoras na gestão de recurso pesqueiro, tomando como exemplo, né, reforçando esse ponto, os projetos de manejo de pirarucu, que é a importância disso na partilha de saberes, né, de técnicas para as novas gerações. Então, são esses 4 tópicos que eu vou tentar tocar rapidamente em cada um deles. Então, no primeiro momento, eu quero destacar aqui, né, dados que têm sido colocados por agências, né, internacional como a FAO, que é um órgão ligado à ONU, né, que trabalha na parte de agricultura e de aquicultura, que é o órgão da ONU que trabalha diretamente com a questão da pesca. Então, algumas informações que eu vou estar trazendo aqui, eu extraí de relatórios produzidos pela FAO, publicado agora recentemente, né? Então, só tocando brevemente num ponto central, que eu acho que ele norteia, né, que é o conceito de pesca, né? A necessidade de ampliar a compreensão desse conceito, porque ele tem sido reduzido a apenas uma atividade, que é a captura dos animais no ambiente aquático, quando, na verdade, a gente tem que pensar pesca, né, produção pesqueira, como um conjunto de atividades e que envolve diversas pessoas atuando em diferentes momentos. É isso que a gente vai compreender quando se toma a cadeia produtiva da pesca, né? São várias atividades desenvolvidas até o momento em que o peixe chega à mesa do consumidor. Várias pessoas trabalharam, várias etapas foram realizadas, e as mulheres estão presentes nessas várias etapas. Só que com um diferencial que normalmente elas não aparecem. Então, a gente tem as mulheres nas atividades que a gente chama de pré-captura, aquele trabalho de confeccionar materiais de pesca, de preparar a rede, de preparar o anzol, o espinhel, né? Tem a captura, que é quando vai retirar os animais da água, os mariscos, outros produtos que elas extraem do ambiente aquático, e tem as atividades de pós-captura, que incluem várias atividades aí, que vai desde o beneficiamento do pescado, né, a conservação, comercialização, né, são etapas que você encontra em vários lugares do mundo, as mulheres atuando em todas essas etapas, né. Só que a gente tem um problema que tem sido destacado há décadas, né, pela FAO, por exemplo, que, apesar dessa presença tão forte das mulheres, elas continuam invisibilizadas, elas não aparecem nas estatísticas pesqueiras, que são precárias ainda, as estatísticas pesqueiras, né, e as que são realizadas, os dados sobre as mulheres, o trabalho das mulheres, a produção das mulheres não aparece, não é contabilizado. Isso também a gente tem que destacar nessa invisibilidade, que é o trabalho cotidiano que as mulheres fazem na pesca, inclusive aquela pesca que vai para a alimentação da família, né? Isso não tem estatística, algumas pesquisas conseguem avaliar quanto é consumido de pescado por pessoa, por dia, e fazer a estimativa de quantos quilos uma pessoa come por ano, né? Mas é um trabalho de estimativa e a gente realmente não tem essa noção. E se a gente for fazer essa avaliação das milhares de famílias que consomem peixe todos os dias e que boa parte desse alimento é produzido pelas mulheres, então é uma produção significativa, né? Eu queria destacar aqui esse relatório da FAO de 2018, né, sobre o estado atual da pesca, o estado
da pesca mundial, né, e da aquicultura, né, que dá grande ênfase à importância da pesca artesanal. E, no caso aqui, a gente está analisando uma atividade de pesca, que é aquela pesca que a gente chama de artesanal, mas que é classificado pela FAO como pesca de pequena escala, né? Porque não envolve grandes investimentos em tecnologia, a capacidade de deslocamento, de armazenamento da produção também é pequena. É aquilo que a gente conhece como pesca artesanal aqui no Brasil. Então, essa pesca ela é importantíssima no fornecimento de alimentos, né? Se a gente pensar a pesca que é realizada nessa região do Médio a Solimões, onde é o foco da nossa análise, né, os dados que eu estou trazendo aqui hoje, né, ou na região de Óbidos, onde a Jossana mora, quem abastece o mercado regional é a pesca artesanal, porque a grande pesca, a pesca industrial que acontece em outros lugares, como nas zonas costeiras, né, ela é essencialmente para exportação, né? A pesca artesanal também ela é importante na segurança alimentar, e esse trabalho que eu estava falando das mulheres de fazer a pesca para alimentar a família, né? E vender essa produção também para comprar outros produtos, e está associado também à geração de emprego. Um dado que eu acho super relevante, né, desse relatório da FAO, é que em toda a pesca mundial, né, no conjunto dessa pesca que ocorre nas águas, que a gente chama aqui de águas interiores, 50% da força de trabalho é formada por mulheres. Nós estamos falando aí de um dado que é impressionante, né, que nesse setor pesqueiro e na aquicultura, né, para cada uma pessoa que está pescando, uma é mulher. Então, são dados que nos impressionam, porque ainda se tem aquele discurso, né, de que mulher não pesca. Então, é preciso repensar o conceito de pesca, isso eu já venho falando, já tem alguns anos, vários anos, inclusive, já escrevi artigo comentando sobre isso, né? Mais um pouquinho de estatística da FAO, desse relatório também, né? Pegando o conjunto da produção de dados estatísticos que chegam até eles, né? Porque muitos países não produzem sua estatística, não sabem nem quanto produz em termos de pescado, que é o caso do Brasil, né? Mas dos dados que a FAO teve acesso, né? O ano passado, essa produção pesqueira foi de 96,4 milhões de toneladas de pescado, né? Cerca de 59 milhões de pessoas envolvidas nesse trabalho, né? Seja de forma integral, parcial ou ocasional, naquele setor primeiro, né, da atividade pesqueira, que é a captura. E as mulheres, elas estão aí nessa estatística, que é 14% desses trabalhadores, né, que estão envolvidos nessa atividade. Então, nós estamos falando de números impressionantes, mas eles são bem maiores se tivesse esse trabalho cuidadoso de estatística da produção pesqueira, né, que não tem. Então, aí a gente tem um problema com relação a esses dados estatísticos também, que é a invisibilidade das mulheres, né, do trabalho das mulheres. Então, isso tem consequências que reforça a desigualdade de gênero no acesso à renda, no acesso a recursos, no acesso à política pública, no acesso a financiamento da produção pesqueira. A gente sabe que, recentemente, no Brasil, as mulheres pescadoras, né, sofreram um impacto grande com mudança na legislação, né, que elas passaram para a condição de ser auxiliar da pesca, né, que é algo que está presente aí. Isso reflete na questão do acesso a políticas compensatórias, como o seguro, conhecido como seguro-defeso, né? Ela tem que provar mais do que os homens de que ela realmente pesca,
né? Então, muitas pescadoras têm essa dificuldade de ter acesso à documentação, porque paira sempre essa dúvida de que elas não são pescadoras, né? Porque a pesca está associado a algo muito mais restrito. Então, isso tem implicações, porque elas não têm acesso, né, às várias oportunidades que estão disponibilizadas aos homens, né, e também tem um impacto enorme, como mostra os dados do IUCN, né, restringe muito o potencial do setor pesqueiro quando não incorpora, né, esse recorte de gênero para ver de que maneira as mulheres estão envolvidas nisso. E a FAO também, no documento mais recente, né, a FAO destaca que é importante que se tenha esses dados desagregados por gênero, né, que se preste atenção o que as mulheres estão fazendo, o que os homens estão fazendo, né, principalmente no que a gente considera de relevante, que é a questão da renda, na questão da segurança alimentar. Então, a ênfase da FAO só vai ser possível reduzir pobreza e garantir a segurança alimentar, né, nas comunidades pesqueiras, se a gente levar a sério essa questão de gênero, de ter uma política séria que seja desagregado, né, por gênero. E aí, ainda dentro desse panorama, né, a FAO, em 2015, ela lançou um documento chamado de Diretrizes Voluntárias para garantir uma pesca sustentável, né, de pequena escala, que é o termo que eles usam, mas eu falei que é o que a gente chama aqui de pesca artesanal, no contexto da segurança alimentar e erradicação da pobreza. Então, vejam que há uma preocupação grande, né, porque, principalmente em países em desenvolvimento, né, o Brasil entra nessa categoria, né, que tem que prestar mais atenção, os gestores públicos, né, tem que estar mais sensível para essa abordagem de gênero, para compreender qual é o papel que essas mulheres desempenham na pesca artesanal a nível mundial, né? E são várias recomendações que são trazidas nesse documento para que os governos possam implementar essas políticas públicas, né, que realmente privilegiem esse tipo de abordagem e principalmente, que consigam proteger os direitos das pescadoras, né? Cada vez mais elas têm perdido direitos numa situação de total injustiça, né? Isso é o que a gente chama de injustiça, uma injustiça social, uma justiça ambiental também, né? E por isso esse tema ele é relevante, né? De mostrar que tem mulheres que estão trabalhando para a sustentabilidade da pesca, a conservação de recursos pesqueiros, mas que elas estão trabalhando em condições ainda muito, digamos assim, precarizadas, né? Porque ainda não têm acesso aos direitos que elas deveriam ter, pela relevância que é o trabalho delas, né? E aí entra naquela tema, nossa, por que né, por que eu fiz junto com a Isabel, elaboramos um projeto para entender a participação das mulheres no manejo de recursos pesqueiros, né? Então, homens e mulheres dependem desses recursos, né? E eles são utilizados de diferente maneira, como eu falei lá no início, né? Tem dificuldade de acesso, as diferenças são evidentes, as mulheres não conseguem fazer uma pesca duradoura, né, rotineira, porque não tem os materiais, não tem o tempo, não tem como partilhar, né, algumas outras tarefas que estão associadas a ela, porque é mulher, né, essa importância, né, delas nessa produção desse pescado de consumo diário, né, e a gente sabe que a redução de estoque de algumas espécies, ou de várias espécies, né, como aconteceu com o pirarucu nos anos 80, e de espécies que são
parte da dieta alimentar da família, isso impacta diretamente, seja pela oferta de alimento para consumo diário, seja de pescado para venda, para acessar outros alimentos, né, outros produtos. E a questão do aumento do tempo de trabalho, cada vez passando mais tempo, né, para conseguir o mínimo de produção. Então, tudo isso impacta e que elas precisam realmente estar participando desses processos, porque elas estão, de certa forma, nessa linha de frente desses impactos que vão estar sendo gerados. Bom, agora eu vou estar focando mais, né, nesse segundo tópico, que é exemplo, né, dessa atuação de mulheres na gestão de recurso pesqueiro, com ênfase numa espécie que é pirarucu, né? Então, peguei esses dados produzidos pelo relatório do Programa de Manejo de Pesca do Instituto Mamirauá, né, que atualmente eles estão prestando assessoria a 12 projetos de manejo de pirarucu, né? Esses são projetos desenvolvidos por coletivos de pescadores e pescadoras, cada um com suas características, né? Mas a ênfase é nessa ação coletiva, né? São pescadores e pescadoras que moram em 48 comunidades ribeirinhas, situadas em 2 unidades de conservação ambiental do estado do Amazonas, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e a Reserva Amanã. Há também pescadores e pescadoras que habitam nas áreas urbanas, mas que mantiveram essa atividade da pesca, acessando os territórios dessas 2 unidades de conservação. E há também comunidades que estão situadas na área do entorno dessas unidades de conservação, que fazem uso dos recursos que estão hoje nos territórios dessas unidades. Então, nós temos aí uma diversidade de usuários, né, desses recursos pesqueiros que estão sendo alvo de projeto de gestão, né? Então, nós estamos falando também de pescadores e pescadoras que estão residindo em municípios como Tefé, Alvarães, Guarini, Maraã e Ponte Boa, numa região que é conhecida como região do Médio Rio Solimões, estado do Amazonas. Segundo os dados do Programa de Manejo de Pesca, atualmente são 1.773, né, pessoas sócias desenvolvendo projetos de manejo, esses 12 projetos, sendo que são 463 mulheres, né, e 1.310 homens. Então, apenas um projeto não conta com a participação de mulheres, né, por fatores diversos, que a gente não vai ter tempo de entrar aqui nessa discussão, né? E só um pouco para trazer o perfil de quem são esses pescadores, manejadores e pescadoras, eles fazem parte das associações locais de manejadores, né, e manejadoras, fazem parte também, que é mais recente, da Federação dos Manejadores e Manejadoras de Pirarucu, de Mamirauá, né? Estão filiados a colônias e associações e sindicatos, né, com sede nesses municípios, Tefé, Alvarães e Maraã. Bom, aqui um mapa que situa um pouco onde é essa região, né, do mais central da Amazônia, e algumas áreas onde os projetos estão sendo desenvolvidos, os territórios dos respectivos projetos. Só para ter uma ideia da importância dessa atividade, né? E como isso a gente pode analisar qual é o impacto na vida dessas famílias de pescadores e pescadoras, manejadores, né? E no ano de 2019, né, estiveram 1.650 pessoas envolvidas, né, dentro daquele número de 1.773, apenas 1.650 participaram diretamente, né, das atividades dos projetos, uma produção de 494 mil
438 toneladas de pirarucu, né? E 231.505 de outras espécies, tambaqui, aruanã, né? Sulamba, como chamo lá, e outras espécies classificadas como peixe miúdo, né? Então, uma renda aí, com a comercialização dessa produção, de 2.645.000. Então, no total, foram 1.244 pessoas beneficiadas diretamente com essa renda dessa produção. Então, é um valor alto, com impacto enorme na economia dos municípios, na economia dessas famílias de manejadores. E ressalta-se a importância das mulheres estarem participando disso, desse processo também. Brevemente, só para destacar um pouco o que são como é que se estruturam esses projetos, né? São projetos, como eu disse, que são apenas um que não tem a participação de mulheres, então os outros são grupos mistos, né? E isso tem uma importância muito grande, que não vai dar tempo de estar discutindo isso agora, mas pesquisa tem mostrado que a importância de grupos mistos, né? Na gestão de recursos pesqueiros e recursos florestais, que isso tem melhorado a resolução de conflitos, as ações de gestão, de governança da pesca, comparando com grupos onde não tem a presença de mulheres, onde não são grupos mistos, ou que são só de mulheres ou que são só de homens, eles têm mais dificuldade. Os grupos mistos conseguem ter uma melhoria, né, nas ações. Então, os projetos eles estão estruturados em atividades que ocorrem ao longo do ano, né, que é a vigilância dos ambientes onde está sendo feita a gestão da pesca, para evitar que pessoas que não fazem parte do processo do projeto se apropriem, né, dos recursos, a contagem dos animais nos lagos, que é feito a avaliação do estoque todos os anos, para ver quantos animais tem, jovens e adultos, a atividade de venda, né, da comercialização, que ela pode ser feita diretamente para os compradores, ou pode ser feita diretamente para os consumidores por meio das feiras, né, do pirarucu manejado, que acontece todos os anos em mais de um município, no período do verão, quando ocorre a pesca dos peixes, né, dos pirarucus. A atividade de monitoramento é que se avalia peso, tamanho, sexo, enfim, para dados de controle, né, para monitorar o estado desses animais. Tem a atividade de evisceração, que é a limpeza dos animais, que normalmente são as mulheres que fazem, né? Essa comercialização que ficou repetida aqui também, né? Parte, né? E tem as assembleias que acontecem mensalmente, né? E também uma vez ao ano para avaliação. Normalmente as mulheres participam, tem diferença de participação dela para cada projeto, né? Tem de manejo, tem projetos de manejo que elas participam de todas as atividades, tem outros que elas participam parcialmente das atividades, mas eles têm um arranjo interessante que isso não prejudica o acesso delas de forma equitativa à renda. Há compensações, né, para que não seja prejudicadas. Participação delas na tomada de decisão, isso é algo importante, isso foi uma grande conquista desses projetos de manejo, que foi a inclusão das mulheres nos projetos, isso implicou em quebrar algumas resistências, né? Ainda se continua tentando quebrar essa resistência, mas hoje a gente tem mulheres, lideranças fortes, né, que estão à frente desses projetos, participando da coordenação, né? Elas também estão atuando em várias outras ações que contribuem para esse sistema de gestão e governança da pesca, né, como agentes ambientais voluntários, como
atuando nas coordenações dos projetos, como sócia das colônias, onde elas, né, têm projetos que são feitos em parceria com as colônias de pesca, né, estão assumindo essa cogestão junto com os associados e moradores das comunidades. Elas também estão, né, representando suas comunidades, né, nas associações de moradores das reservas, como presidente membro da diretoria, né, das associações. Então, elas estão atuando em várias frentes, né, participando, cada vez ganhando mais espaço, né, como membro da FEMAPAM, né, tem mulheres que estão na diretoria da FEMAPAM, e também elas estão nos conselhos, né, gestor dessas duas unidades de conservação, que é um fórum onde se delibera várias questões de interesse dos moradores e usuários dessas unidades de conservação, né? Onde funciona um sistema de governança, né, dessas unidades de conservação. E aí eu vou destacar aqui, né, alguns pontos, né, que a gente identificou que estão associados à inclusão, né, e também à exclusão das mulheres dessas ações de governança e gestão de recursos pesqueiros, ou seja, o que impede que elas não participem dos projetos e também o que contribui para que elas participem, né? Então, como fatores de exclusão, né, a gente tem, isso pesquisa tem mostrado em outras regiões, né, do mundo, né, pesquisa feita na Ásia, na África, tem mostrado que questões culturais são um fator impeditivo muito forte e que, às vezes, as mulheres têm muita dificuldade de romper com essas limitações, né? Então, uma é essa que atribui a ela a responsabilidade de cuidar da casa, dos filhos, e que implica também, quando elas conseguem participar dos projetos, elas têm que dar conta de tudo isso, elas vão lá, fazem o trabalho delas como manejadoras, mas têm que dar conta dessas outras atividades do cotidiano da família, né? Elas não conseguem participar de atividades, né, em alguns projetos. As mulheres não conseguem, não são todas, né, mas algumas não conseguem porque hoje há uma resistência dos seus companheiros, né, de que não é um ambiente adequado para elas. Ainda se encontra alguns tabus sexuais também, que é o conceito de Ipanema, de que ela dá azar, que ela pode trazer má sorte para o pescador. Também essa incapacidade que se atribui, né, às mulheres de dominar conhecimentos, saberes especializados sobre a pesca, técnica, principalmente do pirarucu, que historicamente é um tipo de pescaria que estava associada a alguns pescadores, era altamente especializada essa pescaria. E, no entanto, hoje a gente percebe que algumas mulheres conseguem realizar essa pesca usando técnicas tradicionais e até ganhando prêmios por capturar os maiores animais do seu grupo de manejo, né? A outra é a contagem de animais nos lagos, que, né, está associada a um conhecimento especializado, mas que tem mulheres que conseguiram romper resistência, fazem curso e que são boas contadoras, né? Já mudou esse patamar. Então, hoje elas já romperam com várias barreiras e estão conseguindo fazer esse trabalho que antes era restrito aos homens, né? A gente sabe também que há uma questão de fatores ambientais que são prejudiciais às mulheres, né? Isso a gente escuta não só nessa região do Médio Solimões e nas zonas costeiras, em vários lugares, que são as intempéries, a forte exposição ao sol, à chuva, né? A questão de ter que carregar peso, o corpo ficar no molhado, enfim. Isso é uma queixa que está em pescadores, tanto mulheres quanto homens,
no mundo todo, é parte da atividade, e, infelizmente, as políticas de previdência não têm certa resistência de considerar essa parte, né, dos desafios da atividade pesqueira, que fragiliza, faz com que uma pessoa ainda jovem já não tenha condições de continuar a fazer o trabalho na pesca. E aí, fatores de inclusão, né? Eu botei como fatores de inclusão porque as mulheres, né, querendo participar de várias atividades, elas desenvolveram várias estratégias para ir rompendo essas resistências, somente dos seus companheiros. Participar de equipe de pesca que vai pai, mãe, irmãos, então vai um grupo da família, então ela está lá, de certa forma, protegida, né, de qualquer tipo de assédio de outra pessoa, de outro homem, ou então organizar grupos só de mulheres para fazer atividade de vigilância, né, e pescar ou só com o marido, ou outros pessoas do seu grupo de parentela, como eu falei anteriormente. Então, são estratégias que elas estão desenvolvendo para conseguir, né, dar conta de várias etapas das atividades do projeto de manejo. E agora, por fim, eu vou entrar nesse último tópico, né, que é a importância desses projetos de manejo no partilhamento de saberes e técnicas. O projeto de manejo de pirarucu, eu avalio que ele atualiza uma prática tradicional da pesca desse animal, que as famílias, né, elas acampavam à beira dos lagos durante quase o período do verão todo, e ali elas faziam a pesca do pirarucu e salgavam a produção, as mulheres cuidavam da secagem dos animais, protegia das mantas, né? Protegia contra os urubus e outros predadores que podiam estar. Mulheres e crianças faziam esse trabalho, e era um momento assim de muita fartura, porque eles estavam acampados à beira dos lagos, né? Época de ocorrência de outros animais, de quelônios, né? de patos selvagens, então, um momento associado à fartura, muito trabalho, mas também a muita fartura. É assim que era essa pesca do pirarucu antes que entrasse em declínio os estoques, né? Hoje, eu vejo que nas pescas do pirarucu, né, dentro dos projetos de manejo, as famílias acampam também, né? Não são todos os projetos que isso acontece, mas essas fotos que eu estou trazendo aqui são de momentos que eu acompanhei essa pesca, né, e que as famílias acampam, elas levam, fazem suas tendas e ficam ali semanas, dependendo do tempo que vai demorar para eles capturarem todos os animais que fazem parte da sua cota. Então, as mulheres estão com as crianças, e isso é um ponto que eu considero importante, né, porque a presença dela permite esse envolvimento das crianças nessas atividades, né, permite, né, que elas tenham acesso, né, a informações preciosas, porque aqui elas estão aprendendo, observando e praticando, né? Cada criança que a gente vê pequena, de 7 anos, menor ainda, ela tem, o pai dá um remo pequeno para ela, dá um arpão pequeno, dá uma flecha para ele pescar, né? Elas estão observando, aprendendo e fazendo, e assim estão tendo acesso a informações que são importantíssimas, né? Está tendo essa circularidade de saberes, e que não está discriminando a questão de gênero. Aqui a gente tem essa imagem que está com duas crianças, né? Aqui uma menina e um menino acompanhando, né? Então, isso é algo importante, e durante o tempo que ocorre a pesca, eles estão participando, né? Com sol, com chuva, mas eles querem estar ali. Então, é um momento importante,
porque elas estão, né, aprendendo sobre a ecologia das espécies, porque eles estão ouvindo as conversas, as impressões que os pais, os tios, os irmãos têm sobre como é que está sendo aquela pesca, por que que não deu muito peixe, por que que o peixe não malhou na rede, enfim. São situações importantes e únicas, né? Então, no momento que permite essa equidade de acesso, né, aos recursos, você permite também estar formando esses futuros, digamos assim, manejadores, né, formando uma nova geração de manejadores, de pessoas que estão aprendendo esses conhecimentos tão especializados sobre essa pesca, sobre essa atividade. Estão sensibilizando essa nova geração para a importância de conservar esse recurso. Né? Então, resumindo, né, esses projetos, eles têm, né, ainda, não era esse o objetivo, isso foi sendo construído no processo, e graças principalmente a uma sensibilidade de Ana Cláudia, enquanto coordenadora do programa de manejo, que foi dando atenção para esses aspectos, né, e que hoje já tem essa participação das mulheres de maneira consolidada, né, digamos assim. Uma pesquisa que a gente fez com alguns grupos de manejadores nos apontou, né, que a renda que essas mulheres recebem, seja da venda do pescado, seja da seguro-defeso, né, elas investem principalmente na família, na compra de alimentos, né, na compra de roupas, calçados, remédios, ou de algum bem material, né, para a família, mas é um investimento para a família, né? Móveis, eletrodomésticos, enfim. Então, isso implica numa situação de bem-estar, de melhoria da qualidade de vida, né, em segurança alimentar, porque eles sabem que aquele trabalho que eles desenvolvem ao longo do ano, né, vai ser compensado com a venda da produção no final do ano, e que eles vão receber um valor, né, que nessa pesca cotidiana que é vendida diariamente ou trocada por mercadorias, eles não conseguem receber, nem visualizar essa renda, e nem decidir de que maneira investir essa renda. Então, isso tem impactos grandes na vida dessas famílias e na vida, principalmente, das mulheres, né? Então, é importante que a gente considere essas abordagens, né? Esse recorte de gênero quando estiver analisando esses projetos, né? E ampliar isso para as outras áreas, né? E que isso também tenha repercussão para outras esferas da vida das manejadoras, né? Também eu tenho observado, a gente tem analisado, acompanhando algumas ações, e tem repercussão também essa inclusão das mulheres nessas ações. Aqui a gente tem a dona Maria da Graça, que vai falar daqui a pouco, né? Que elas começarem a se organizar, né? Estão buscando construir redes de apoio, rede de mulheres pescadoras, né? A partir dessas organizações principais, que são colônias, associações e sindicatos, onde, infelizmente, elas ainda não têm um espaço, né? Uma pauta mais sensível para as questões de gênero. Então, só se organizando é que elas vão conseguir fazer isso. Eu dou exemplo aqui de duas ações, né? Uma que ainda está embrionária, que foi a criação do grupo de mulheres pescadoras e manejadoras do Médio Solimões, né? Que já é uma tentativa de construir uma rede de fortalecimento dessas mulheres, para que elas partilhem experiência, partilhem aprendizado e também
tenham acesso a informações importantes que façam com que elas reforcem sua identidade, tenham consciência, né, da sua identidade enquanto pescadora e manejadora, porque isso ainda é algo muito frágil que a gente observa, né? Essa crise de uma identidade pela visão, interiorização de um discurso de que mulher não pesca ou que é uma atividade inferior. O outro exemplo que eu trago é do grupo de Mulheres em Ação, que foi formado por pescadoras que são sócias da colônia de pescadores Z32 de Maraã, dentro de uma conjuntura em que elas reivindicavam mais espaço no projeto de manejo que é desenvolvido sob a coordenação dessa colônia de pesca. Então, o GMA é um grupo que está estabelecido, mas que ainda ficou restrito exatamente por falta do acesso dessas mulheres a informações que são importantes. Então, para que elas se fortaleçam e tenham consciência do que precisa fazer, né, para que essa categoria tenha mais visibilidade. E, por fim, agradecer, né, sempre a Isabel Soares e a Ana Cláudia Torre pelas parcerias sempre, essas ideias aqui a gente conversa sempre. E agradecer a todas as pescadoras, manejadores e pescadores também das duas reservas, Instituto Mamirauá, a minha instituição, que é a Universidade Federal do Pará, o CNPq, em vários momentos, financiou essas pesquisas, enfim, grupo de pesquisa do Instituto Mamirauá, e a todos que estão assistindo, agradecer também a presença das nossas convidadas. A gente pode ouvir a Vanderlândia agora? Oi, então eu sou a Vanderlândia, eu sou participante do Capivara. No momento eu estou trabalhando pela instituição, mas eu continuo atuando na cor do Capivara, hoje como participante, não mais como coordenadora. Fui coordenadora por 6 anos e continuo indo lá, participando, ajudando no que eu posso. Cheguei no Capivara em 2000, como eu era estudante, as pessoas me viam muito de outra forma, e solteira, né? E a única, lá o que as pessoas trabalhavam, as mulheres, era na agricultura, plantação, roça, essas coisas assim. E não sou contra, mas foi um trabalho que eu não me adaptei. E eu vi na pesca uma maneira melhor das pessoas obter produção, e até porque eu achei mais fácil do que trabalhar com roça. Então, comecei a enfrentar barreiras, porque as pessoas não gostavam, muitas mulheres tinham ciúme dos seus maridos, os maridos diziam que era coisa para homem, coisas assim, né? E eu comecei a enfrentar, e mesmo assim, que eles não queriam que eu fosse para a canoa deles, um pouco da confiança deles, eu comecei a chamar minha cunhada, aí eu comecei a chamar a outra também, e assim, em 2008, quando começamos a fazer reunião sobre acordo de pesca, porque era uma área muito invadida, eu cheguei para perto dos rapazes que estavam convocando instituições, convocando reuniões, essas coisas assim, e falei para eles que eu queria ir com eles. Aí eles falaram que era coisa muito pesada para a mulher andar, né? Para a mulher continuar indo, porque tinha que dormir na mata, e várias outras coisas assim que eles achavam que era muito dificultoso. Mas, assim, graças a Deus que aos poucos eles começaram a entender que não só eles, não só a força de homem é necessária, às vezes precisa de um jeitinho, né? E eu comecei a incentivar as outras mulheres a pescar, aí, mesmo que a gente não fosse pescar, mas tinha vigilância com quem a gente podia ir, se interagir.
Eu acho que todas as mulheres do interior, quase todas, não sei todas, mas elas sabem manejar uma canoa, um motor e malhadeiras, né? Elas não se dizem profissional de pesca, mas elas sabem manejar. Então, assim, a gente continuamos até chegar no ponto que o manejo ficou, já foi bem recebido, foi bem aprovado. E hoje, graças a Deus, são 5 comunidades envolvidas, na maioria das pessoas que aparecem em reunião, aparecem em trabalho, aparecem até mesmo na vigilância, na pesca, são mulheres. E eu creio, assim, que para elas falta um pouco só mais de atitude, porque elas têm medo ainda de pegarem cargo na diretoria, qualquer outro cargo em outras organizações, né, que elas podem tomar em frente, porque a gente é capaz. Porque eu falei para ela, assim como eu comecei como cozinheira lá da pesca, aí comecei como pescadora da pesca, vim de pouquinho, no final, graças a Deus, em tudo que eu manejo, ele é necessário para que se realize o manejo, eu participo de todas as atividades. E eu creio, assim, que não é dificultoso. É preciso só os homens darem uma forcinha para as mulheres, ter um pouco de paciência, entender um pouco, porque, assim, é uma forma de elas ajudarem seus companheiros, as pessoas ajudarem na gestão onde se encontravam. Nos 2 primeiros anos que eu fui coordenadora do acordo de pesca, eu era só tinha eu de mulher. Então, a gente enfrenta muito obstáculo, mas, como eu falei, a gente tem que envolver outras pessoas. E assim eu convidava as pessoas, e fomos indo. Hoje, graças a Deus, o acordo de pesca, ele já conta com 5 mulheres em participação na gestão, né? Já participam. Mas é assim, a gente ainda é muito desvalorizado. Quanto à renda, eu sempre, graças a Deus, ganhei a confiança do meu grupo e conversava com as meninas solteiras, até com as casadas mesmo, que para a gente ter um pouco de liberdade, na qual, para a gente, quando chegava aquele momento de receber, né, a gente ganhar um pouco de liberdade, não estar ali dependendo só do marido. E mulheres precisam de outras coisas, muito tem outros compromissos, e hoje eu agradeço a Deus e eu vejo, assim, que a participação das pessoas com quem eu conversei dentro daquele acordo de pesca, as mulheres, graças a Deus, hoje cada qual tem o seu dinheirinho, elas sabem trabalhar e sabem o que fazer, porque a gente vê muitas mulheres tendo a sua própria casa, as que nem têm marido. Então, elas deram valor à profissão que elas adquiriram. E, assim como de lá para cá, de 2003, eu me associei na colônia de pesca, eram muito dificultoso, mas hoje em dia, graças a Deus, a gente vê muitas mulheres também na colônia de pescadores, mulheres na gestão, né? A dona Sabali passou pela gestão da colônia. Então, é assim, eu creio que as mulheres ainda estão desvalorizadas porque penso que a gente é frágil nesse sentido. A gente é frágil, sim, mas a gente é forte. E a gente, aos poucos, a gente vai conquistando nossos lugares. E é isso. Eu espero que tenham contribuído um pouco da minha experiência com vocês. E que mais tarde a gente venha a ser valorizada. Obrigada, Vanderlândia, pela tua contribuição. Você tem uma história
é muito importante, né, de formação de uma consciência, né, de como pescadora, de saber quais são os desafios, de saber como enfrentar e você ter participado, né, desse processo de construção de um projeto de manejo numa área que tem grande importância, né, do ponto de vista da produção pesqueira, é uma das 3 maiores bacias pesqueiras daqui do Médio Solimões, né? E que, infelizmente, a tua fala mostra que vocês têm um trabalho na pesca fora do manejo, da pesca manejada, mas tem aquele trabalho que é feito, que é da pesca do peixe miúdo, na época da piracema, e isso gera renda, uma renda importante para vocês. Vocês estão envolvidas na cadeia produtiva da pesca, vocês estão produzindo pescado, esse pescado é vendido, é esse pescado que muitas mulheres capturam, né? Na época e abastece o mercado consumidor de Tefé e de outros municípios vizinhos. Mas vocês continuam sendo invisibilizadas, é como se pesca, mulher não pescasse aquilo ali fosse só um lazer, e não é verdade. Né? Vocês enfrentam o sol, vocês enfrentam chuva, vocês puxam rede pesada, vocês vendem para o comerciante, que é o atravessador, e, e o pior de tudo é que vocês não têm, nem sempre conseguem ter as proteções, né, sociais necessárias se vocês sofrem um acidente, se vocês têm um problema de saúde, né, um problema na coluna por conta do esforço que é feito, e não há esse reconhecimento social. E o problema também é que, às vezes, nem dentro da própria instituição que deveria representar e valorizar essa categoria, né, vocês recebem apoio. Então, você conquistou um espaço importante na coordenação do Acordo de Pesca do Capivara, que é um projeto de manejo recente. Ele foi, a primeira pesca que eles fizeram foi em 2014, mas que se destacou pela organização. Então, para mim, é um projeto de manejo onde a participação das mulheres na gestão, na coordenação, fez uma diferença enorme. Né? Você ficou 6 anos, que é quase o tempo que esse projeto existe efetivamente, com autorização de capturar peixe, né? Coordenando isso e recebeu prêmios, né? Que reconhece esse trabalho, e é um trabalho que as mulheres têm uma participação intensa. É um dos projetos onde as mulheres participaram de uma atividade que normalmente elas não participam, que é a contagem de animais no lago. Porque não é que elas não conheçam, mas elas se sentem inseguras em aplicar a técnica, né? Que é a metodologia, na verdade, né? Para fazer a contagem dos animais. E isso, o medo de falhar é o medo também de que se preconceito com relação às mulheres, que elas não entendem nada de pesca, mas, na verdade, elas acompanham, elas são, desde pequenas, elas são socializadas nessa atividade para fazer aquela pesca cotidiana, quando não pode a mãe ir, né? São elas que abastecem as famílias com pescado durante, cotidianamente, né? Esse alimento. Quando se trata da profissionalização, aí ela começa a enfrentar barreiras, porque ela tem que romper muitos preconceitos. E esse preconceito vem das próprias mulheres, que não se reconhecem como importante, não reconhecem a importância do seu trabalho e do seu papel nessa atividade. Não é culpa delas, mas é porque elas assimilam um discurso que tende a mostrar uma foto negativa dela. Então, ela olha aquela imagem daquela foto
e ela não se reconhece, porque é uma imagem sem graça, sem sentido. Aos poucos, né, esse processo que você vivenciou, e que você consegue perceber que aquela imagem que está ali naquela foto não corresponde com a realidade. É outra pessoa que está ali. E é essa outra pessoa que tem que aparecer nessa foto. Uma pessoa que tem capacidade de organização, tem capacidade de articulação, né, de dominar, né, certas informações e conhecimento, dominar no sentido de se apropriar, né, e fazer uso deles. Como a gente pôde ouvir nos vários depoimentos, o trabalho das mulheres, a invisibilidade das mulheres nessa atividade que é a pesca, e aqui a gente está falando da pesca artesanal, né, a pesca de pequena escala, é um fato e que, infelizmente, é um evento que não é localizado só num país, numa região, mas é um evento mundial, por isso que a FAO tem tem organizado publicações, conduzido estudos, né, para ver quais mecanismos que podem ser desenvolvidos para mudar um pouco esse cenário e mudar esse cenário de injustiça, porque nós estamos falando aqui de uma situação de injustiça social, né, com relação a essa categoria, sempre desvalorizada, sempre invisibilizada, enquanto está trabalhando bastante, mas não está recebendo nem a compensação financeira, nem o reconhecimento social. O trabalho da Val é exemplar, porque como coordenadora, eu comentei antes, né, desse projeto durante 6 anos, ela conseguiu estruturar o grupo, né, fazer o grupo avançar, e é um dos projetos que é referência na gestão de recursos pesqueiros ali, a atuação das mulheres na governança da pesca ali é importantíssimo, porque é uma das principais bacias pesqueiras dali daquela região, que indiretamente está contribuindo para a conservação de várias outras espécies que não só o pirarucu. Então, assim, são mulheres que estão atuando em projetos de gestão de recursos pesqueiros que têm um impacto social, ambiental e político também importante, né, na medida em que há uma capitalização, né, desse papel deles como manejadores para fins de ocupação de cargos legislativo, como a gente observa agora nas campanhas para prefeito e vice-prefeito e para vereador, né, que tem pescadores que eram manejadores e que estão concorrendo, e isso é uma abertura, né, para se pensar de que maneira vão estar mais sensível a uma atenção para essa categoria tão discriminada. Infelizmente, a gente nem sempre isso é favorável, e tem mulheres também que são manejadoras que estão concorrendo a cargo de vereança, né? Mas a gente não sabe até que ponto elas vão estar incluindo nas pautas essas questões sensíveis ligadas ao trabalho das mulheres na pesca, a importância desse trabalho para a conservação de recursos pesqueiros e a necessidade de política mais equitativa, né, na pesca, que atenda de forma diferenciada, né, mas com equidade, homens e mulheres. Então, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando desse tema, agradecer a Dávila, coordenadora da Diretoria de Manejo de Pesca, ou de Manejo e Desenvolvimento do Instituto Mamiravá, que me convidou para falar sobre esse tema gênero e gestão de recursos naturais. Agradecer também a disponibilidade das pescadoras, né, de estarem aqui trazendo seus depoimentos. Isso é importante, porque nos ajuda a conhecer as características, o que é específico de cada realidade. Então, agradeço a Mariana
por estar conduzindo também esse trabalho aqui de registro, né, dessas falas, das palestras, e parabenizar o MCT e o Instituto Pamirauá pela participação nessa semana dedicada a pensar sobre ciência e tecnologia e informação na Amazônia. Obrigada.